graça, assim como achou graça diante de Maria. Claro que Maria foi uma exceção, nós sabemos que Deus quis fazer algo extraordinário na vida dela, para trazer o nosso Salvador. Mas se Jesus, quando Ele olha para a igreja, Ele alcança todos nós com a sua graça. Ninguém pode se afastar, ninguém tem condições de sair debaixo da graça de Deus. As pessoas podem muito bem não escolher e preferir o inferno, mas a graça de Deus está tentando arrebanhar e trazer eles para a salvação. A Bíblia fala, meus amados, na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 18, ele escrevendo, ele disse: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a verdade é que muitas vezes nós aceitamos Jesus, ou nascemos na fé, alguns jovens como eu, e a gente chega e diz: não, eu já estou bem, fui batizado nas águas, sou batizado com o Espírito Santo, já vou para a igreja. Mas a pergunta: será que você está crescendo na graça e no conhecimento? Os anos estão passando. Eu tenho 30, eu tenho 50 anos de fé. Mas tempo de igreja não significa muita coisa, não. Porque tem muita gente que tem muito tempo, mas está parado no tempo, estacionado. Cresce na área secular, cresce nisso, cresce naquilo, mas fica estagnado. Quando Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento, ele estava dizendo que vocês andem mais para se aproximar mais de Jesus a cada dia. Que vocês consigam descer nesse rio de Deus que tem mais e mais coisas para ser revelada para você. A Bíblia fala que Samuel crescia diante dos homens e diante de Deus. A Bíblia fala que Jesus crescia diante dos homens e diante de Deus. Deus quer que nós cresçamos na sua presença. Irmão Júnior, o que mais que significa graça? Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos irmãos de Roma, aos Romanos capítulo 5. E muitas vezes o inimigo tenta nos apontar, nos acusar, porque ele é o nosso acusador, ele é o nosso apontador. É aquele que fica acusando, fica colocando o dedo na nossa ferida, no nosso pecado. Mas olha o que está escrito na carta de Paulo, capítulo 5, aos Romanos, capítulo 5, versículo 20. Olha o que ele falou. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que é que isso significa, meu querido? Você tem um balde, nesse balde você pecou até a metade, ou você pecou até em cima. Aí significa que a graça veio e começou a derramar nesse balde, e o pecado transbordou e ficou somente a graça, porque superabundou. Ela superou os pecados. Quando o inimigo vier te acusar, te apontar, te falar do teu passado que você tem cometido, você olha para ele e diz assim: ei, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus na minha vida. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segura aberto, olha para mim. Deixa eu falar quem foi que escreveu isso aqui. O homem que escreveu isso aqui foi Paulo. Não é qualquer Paulo. Era o Paulo que, quando tinha algum enfermo ou doente ou endemoniado, e ele não podia ir porque ele estava ocupado, ele fazia assim, ó: passa o meu lenço lá que ele vai ficar curado. Era o homem que começava a pregar às 6 horas da noite, e meia-noite estava todo mundo ouvindo ele. Foi o homem que sozinho evangelizou a Ásia, a África, ou Ásia, a Europa e parte da África.
Foi o homem que implantou metade das igrejas do Novo Testamento. Foi o homem que escreveu a base doutrinária da igreja. O que a gente sabe sobre igreja, sobre conceito de igreja, foi Paulo que fez. Aí esse homem, escuta isso, estava passando por um momento difícil. Porque não existe supercrente. Não existe mulher maravilha da igreja. Todo mundo passa por momentos difíceis, por momentos de aflição, por momentos de desânimo. E a Bíblia fala, capítulo 12, vamos ler agora, versículo número 9. Vamos ler o 8. Vamos começar no 7. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Levanta a tua mão nessa noite. Eu não sei como a tua situação que você chegou nessa noite, se você chegou bem espiritualmente, se você chegou só a graça, se você chegou aqui se arrastando, se você chegou aqui sem força, sem vigor, se você chegou aqui sem nenhuma esperança, mas hoje a palavra de Deus para a tua vida é: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, o poder de Deus está se aperfeiçoando na tua vida, Deus está se revelando na tua vida através da tua fraqueza. Graça. A graça que vem de graça, do céu de graça. A graça linda, a graça maravilhosa. A graça infinita, a graça inexplicável. A graça que renova e que restaura. A graça que alcança, a graça que levanta o caído, restaura as forças de quem não tem nenhum vigor, a graça que te sustenta, a graça que te dá força, a graça que não te deixa cair em tentação, a graça que não deixa o inimigo livrar e alcançar a tua vida, a graça que faz você permanecer com os olhos nele, a graça que faz você glorificar, a graça que faz você cantar, é a graça de Deus que está nesse lugar. Levanta a tua mão e recebe graça de Deus nessa noite. Recebe graça, transborda da graça, se enche da graça, seja renovado pela graça, se é batizado com o Espírito Santo, seja renovado. Receba a graça de Deus nessa noite, receba essa graça que desce, porque um rio de graça está aqui na nossa vida. Olhe para mim, essa é só a primeira parte da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus. Aí ele continua e diz assim: o amor de Deus. Existem algumas categorias de amor. O amor eros, de homem para mulher, mulher para homem. O diabo está querendo colocar um amor aí, negócio de homem com homem, mulher para mulher. Isso é pecado. Deus criou Adão e Eva. Não foi Adão e Adoa, não. Existe o amor filéu, amor de parentes. O amor comunitário, amor entre irmãos, amor filos. Mas existe um amor no grego, significa ágape ou agapão. É o amor imensurável. É quando João escreveu e disse assim: porque Deus amou o mundo. Como, João? De tal maneira. É um amor, escuta isso,
que nada que você faça faz Deus te amar mais. Mas é também o amor que nada que você faça Deus te amar menos.